Hoje, no nosso canal Caminhando com Jesus Hoje, vamos refletir sobre um tema profundo e transformador, considerar também as nossas próprias falhas. Muitas vezes, quando alguém nos ofende, erra contra nós ou age de forma injusta, nossa primeira reação é sentir raiva, apontar o dedo e condenar. Mas a sabedoria antiga, e acima de tudo a palavra de Deus, nos convidam a olhar para dentro de nós mesmos antes de julgar o próximo. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia que quando ficamos ofendidos com o erro de alguém, deveríamos nos lembrar imediatamente das nossas próprias falhas. E isso nos conduz a um exercício espiritual muito semelhante ao que Jesus nos ensinou. Em Mateus capítulo 7, o Senhor nos adverte: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave que está em seu próprio olho? Essa reflexão é poderosa, porque nos mostra que todos nós, sem exceção, erramos. Quantas vezes já fomos ríspidos com alguém apenas porque estávamos cansados? Quantas vezes falamos sem pensar, tomamos atitudes precipitadas, julgamos sem entender toda a situação? Às vezes, nossa irritação não nasce de maldade, mas da nossa própria limitação. Sócrates dizia que ninguém erra de propósito. E se trouxermos essa ideia para a luz do Evangelho, podemos enxergar que, embora o ser humano carregue em si a natureza caída do pecado, muitas das falhas que percebemos nos outros nascem de fraquezas, ignorância, impulsividade ou simplesmente do peso da vida. Quantas vezes você já se enganou por não ter todas as informações? Quantas vezes foi dominado por uma emoção e depois se arrependeu? A lista é interminável. E se lembrarmos dessas situações, começamos a olhar para o próximo com mais compaixão. Jesus nos convida a amar, a perdoar, a estender a mão. Ele próprio, sendo perfeito, olhou para os pecadores com misericórdia. Lembremos do episódio da mulher pega em adultério, em João capítulo 8. Os fariseus estavam prontos para apedrejá-la. Mas Jesus, com sabedoria divina, disse: aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro a lançar-lhe a pedra. E um a um, todos foram embora. Essa cena mostra claramente o que o texto que lemos hoje nos convida a praticar: reconhecer que também temos falhas, e que não somos melhores do que aqueles que erram ao nosso redor. Quando julgamos menos, amamos mais. Quando deixamos de lado a postura de acusadores, nos tornamos mais parecidos com Cristo, que sempre buscou restaurar e não condenar. É claro que isso não significa aceitar injustiças ou tolerar o mal sem discernimento. Mas significa que nossa primeira postura deve ser a de compreensão. Porque se desejamos misericórdia de Deus para nós, precisamos aprender a exercê-la com os outros. A palavra diz em Tiago 2:13, o juízo será sem misericórdia para aquele que não mostrou misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse é o chamado para cada um de nós: olhar para o outro como alguém em processo, alguém que também luta contra suas limitações, como nós mesmos lutamos contra as nossas. Quantas vezes desistimos de pessoas, rotulamos, nos afastamos por causa de falhas? Mas o Evangelho nos ensina a não desistir. Jesus não desistiu de Pedro, mesmo depois que ele o negou 3 vezes. Ele não desistiu de Tomé, que duvidou da ressurreição. Ele não desistiu de nenhum de nós. Portanto, quando alguém falhar ao seu lado, lembre-se: você também já falhou. Quando sentir vontade de julgar, lembre-se: também já foi julgado. Quando sentir raiva, lembre-se: você também já feriu alguém, mesmo sem querer. Esse exercício de humildade abre espaço para a compaixão. E a compaixão abre espaço para o amor. E o amor nos aproxima de Cristo, porque Deus é amor. Talvez hoje você esteja magoado com alguém. Talvez esteja guardando ressentimento por uma palavra dura, por uma atitude injusta, ou até por uma traição. O convite de Jesus é claro: libere perdão, não porque a pessoa mereça, mas porque você também já foi perdoado. Lembre-se do que Paulo escreve em Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse é o coração do Evangelho. Esse é o caminho de quem caminha com Jesus hoje e todos os dias. Então, da próxima vez que alguém errar com você, respire fundo. Pense nas vezes que você também errou.
Lembre-se da misericórdia que Deus teve com você. E escolha responder não com dureza, mas com graça. Pois como disse Marco Aurélio, e como confirma a sabedoria bíblica, ao considerar nossas próprias falhas, a raiva perde força, o julgamento perde sentido, e o amor se torna possível. Que possamos viver essa verdade, e que ao caminharmos com Jesus hoje, sejamos testemunhas de sua graça, refletindo seu caráter de misericórdia e perdão em cada relação. Mas como podemos viver isso de forma prática, no dia a dia? Não basta apenas concordar com a ideia de perdoar ou ser misericordioso, é necessário aplicar esse princípio em situações reais, muitas vezes dolorosas e desafiadoras. Pense em quantas vezes você foi ofendido por palavras que não merecia ouvir. Pense nas situações em que foi julgado injustamente, ou quando alguém falhou com você de maneira que deixou marcas profundas no coração. Nessas horas, nosso instinto natural é levantar muros, nos afastar, ou até desejar que o outro sinta a dor que sentimos. Mas Jesus nos chama para um caminho diferente. Ele nos chama para sermos pontes, e não muros. Ele nos chama para perdoar, ainda que isso pareça impossível. E aqui está um segredo espiritual. Quando decidimos liberar perdão, não apenas libertamos a outra pessoa, mas também libertamos a nós mesmos. O ressentimento é como um peso invisível que carregamos nos ombros. Ele nos prende ao passado e nos impede de caminhar livres com Cristo. Mas o perdão abre as portas para a paz de Deus fluir novamente dentro de nós. Lembre-se de José, no livro de Gênesis. Traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão, ele tinha todos os motivos para guardar ódio e rancor. No entanto, quando se reencontra com aqueles que o feriram, José não escolhe a vingança, mas sim o perdão. Ele olha para seus irmãos e declara: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Que exemplo extraordinário! José nos mostra que quando confiamos em Deus, até as injustiças que sofremos podem ser transformadas em bênçãos. E que o perdão não depende do arrependimento do outro, mas da decisão do nosso coração de confiar em Deus. Da mesma forma, Jesus, ao ser crucificado, olhou para aqueles que o humilhavam e dizia: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Se o Filho de Deus pôde perdoar no momento de maior dor, nós também podemos aprender a perdoar em nossas próprias lutas. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas como eu faço para não guardar mágoa? Como consigo olhar para quem me feriu e não sentir dor? A resposta está em Cristo. Não conseguimos perdoar na nossa própria força, mas podemos perdoar com a força do Espírito Santo que habita em nós. Quanto mais perto de Jesus nós caminhamos, mais o nosso coração é moldado para amar como ele amou. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 2:20: "Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim." Isso significa que não somos nós, com nossas limitações, que precisamos realizar essa obra sozinhos. É Cristo vivendo em nós que torna possível aquilo que parece impossível. Por isso, quando sentir dificuldade em perdoar, ore. Peça a Jesus que retire o peso do seu coração. Peça que ele lhe dê olhos espirituais para enxergar aquela pessoa não como um inimigo, mas como alguém que também carece da graça de Deus. Outra prática essencial é lembrar diariamente de tudo que já recebemos do Senhor. Como podemos negar perdão a alguém se nós mesmos fomos perdoados de uma dívida eterna? A graça que nos alcançou é tão maior do que qualquer ofensa que possamos sofrer nesta vida. Jesus contou a parábola do servo impiedoso, em Mateus capítulo 18. Um homem devia ao seu senhor uma quantia impagável, mas ao pedir misericórdia, foi perdoado de toda a dívida. Porém, logo em seguida, esse mesmo homem encontrou um colega que lhe devia muito menos, e, em vez de perdoar, o lançou na prisão. Quando o Senhor soube disso, ficou indignado e perguntou: "Você não devia ter tido misericórdia do seu companheiro, como eu tive de você?" Essa parábola nos ensina que, diante da cruz, todos somos devedores perdoados. Não temos o direito de exigir justiça implacável dos outros quando Deus nos concedeu misericórdia abundante. E aqui está um convite para a sua vida. Comece a olhar as pessoas não apenas pelos erros que cometeram, mas também pelo potencial que Deus colocou dentro delas. Muitas vezes desistimos de pessoas cedo demais, porque enxergamos apenas suas falhas.
Mas o olhar de Cristo sempre vai além. Ele não viu apenas um pescador em Pedro, mas um líder que edificaria a igreja. Ele não viu apenas um perseguidor em Paulo, mas um apóstolo que levaria o evangelho às nações. Da mesma forma, quando você olhar para alguém que errou, pergunte-se: e se Deus ainda não terminou a obra na vida dessa pessoa? Será que Ele pode transformá-la, assim como me transformou? Quando adotamos esse olhar, nosso coração se torna mais leve. Passamos a ver os outros como irmãos em caminhada, não como adversários. E isso muda radicalmente a forma como vivemos os relacionamentos. Quero te encorajar hoje a fazer um exercício prático. Pense em alguém com quem você tem dificuldade de lidar. Talvez um colega de trabalho, um vizinho, um parente, ou até mesmo alguém muito próximo. Em vez de alimentar ressentimento, ore por essa pessoa. Peça que Deus abençoe sua vida, que lhe dê sabedoria, que a conduza pelo caminho certo. Esse simples gesto de intercessão já começa a transformar seu coração. E lembre-se, perdoar não significa esquecer ou permitir que alguém continue te ferindo. O perdão é uma decisão espiritual de entregar a situação nas mãos de Deus, confiando que Ele é justo juiz. É possível perdoar e, ao mesmo tempo, estabelecer limites saudáveis. Mas o perdão sempre liberta, enquanto a mágoa aprisiona. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao caminharmos com Jesus hoje, precisamos compreender que o perdão e a misericórdia não são apenas virtudes opcionais, mas marcas essenciais de quem segue a Cristo. O mundo em que vivemos é marcado por oração final para encerramento. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra e pelos ensinamentos de hoje. Ajuda-nos a reconhecer nossas próprias falhas, a estender misericórdia como recebemos de ti, e a perdoar como fomos perdoados em Cristo. Que o teu Espírito Santo encha nosso coração de amor, nos liberte de todo ressentimento, e nos ensine a caminhar com humildade e compaixão. Que possamos ser instrumentos da tua graça neste mundo.